Eu saúdo a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o diácono Lucas Marinho e é um prazer enorme estar aqui falando esta mensagem para você. Que Deus toque em seu coração através dessa mensagem. Eu gostaria que você também se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho das notificações e deixasse o seu like para que outras pessoas também venham ser edificadas por esta mensagem. Fique até o final deste vídeo, fique até o final deste áudio, porque Deus vai falar ao seu coração. Primeiramente, eu gostaria de engrandecer ao nome do Senhor, e a Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a rosa de Saron, o Alfa e o Ômega, seja a Ele dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados e queridos irmãos, eu queria que, por favor, quem tiver a Bíblia aí perto de você, abra ela no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro Pentateuco, o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amados e queridos irmãos, eu recebi de Deus essa mensagem e gostaria de compartilhar com os irmãos. Um dia eu indo ao meu trabalho em um tempo chuvoso, comecei a falar com Deus em cima da minha moto e Ele começou a responder ao meu coração. Começa a chover e eu começo a ficar molhado, mas ao invés de eu murmurar e reclamar, eu comecei a agradecer a Deus por aquela chuva, tanto porque me molhava, tanto que molhava a minha terra. E eu falava: obrigado, Senhor, por esta chuva que me molha. Obrigado por esta chuva que molha a minha terra, pois só assim terei o que comer e o que beber. Lembrei das vezes que vi em muitas reportagens, em muitas matérias, pessoas sujas, com sede e não ter o que comer, por falta da chuva naquele lugar. Comecei a perceber a grandeza de Deus e suas maravilhas e perfeições, tanto na natureza quanto no homem. Comecei a pensar: o papel se molhado, ele dissolve; o ferro se molhado, ele enferruja; a madeira se molhada, ela apodrece; mas o homem se molhado, depois de enxuto, nada acontece. Comecei a olhar a natureza e compará-la com o homem. Comecei a perceber que o homem também tinha características parecidas, e sobre isso que vim pregar para você. Queridos irmãos, eu gostaria de titular esta mensagem e dar um tema a ela com o tema: os 4 elementos que formam o homem espiritual. Os 4 elementos da natureza é formado por água, terra, ar e fogo. E é sobre isso que gostaria de pregar para vocês agora. O primeiro elemento é chamado água. Eu, analisando as escrituras, comecei a perceber que água na Bíblia tanto representa como simboliza muitas coisas. Começamos a ver logo no início dela, no começo da fundação e na criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, o versículo 1 e o 2, que acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui nesse versículo temos os 4 elementos da natureza, mas o que isso nos mostra na vida espiritual de uma pessoa? Se eu fosse explicar aqui toda a simbologia da água dentro da palavra de Deus,
Iria gastar muito tempo, pois são muitas delas, mas separei algumas delas e queria dividir um pouco disso com os irmãos. A água representa muito da forma natural, começando pelo nosso planeta. 2/3 da Terra são compostos por água. Ao invés de chamarmos de planeta Terra, poderia chamarmos de planeta Água, pois a maior parte do planeta é composto por água. Falando sobre a questão biológica, o nosso corpo é composto por 70% de água. Veio espiritual, a água também simboliza a segunda pessoa da Trindade, chamada Jesus Cristo. A água fala da vida. Onde existe água, há alegria. Onde existe água, há crescimento. Onde existe água, existe reprodução. Onde existe água, existe frutificação. Onde existe água, existe paz. Onde existe água, existe harmonia. Onde existe água, existe bonança. E onde há sede, há discórdia. Onde há sede, há inveja. Onde há sede, há tormento. Onde há sede, há calúnia. Onde há sede, há desavença. Onde há sede, há fofoca. Onde há sede, há tem panelinha para querer derrubar o irmão. Onde há sede, há cobiça. Onde há sede, há adultério. Onde há sede, há morte. Mas saiba que a água que hoje passa por aí, passa para saciar a sua sede e te fortalecer e te dar vitória. Lá em João 4, lá no capítulo 4 e o versículo 14 de João, disse Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lembra em Ezequiel, lá no capítulo 47, do versículo de 1 ao 10, lá faz menção de uma casa que fica no oriente e as portas para o ocidente. O profeta entrou e viu que saía água dos umbrais da casa da parte direita, que fica para o sul. Foi-lhe dado, na verdade, uma trena, um cordel, uma medida para medir 1000 côvado, que era mais ou menos 450 metros. As águas davam no artelhos, mediu mais, as águas davam nos seus lombos. Por fim ele mediu mais 1000 côvados, e as águas eram tão profundas que Ezequiel teve que nadar. Levante a sua mão aonde você estiver escutando este áudio. Levante a sua mão para cima, aonde tiver. Levante as suas mãos para cima, porque eu vou falar de Deus, uma palavra para você. Deus hoje está te dando um manancial. Ele te dá vida, restauração, te dá crescimento, te dá renovo e te dá paz. Está te dando água, mas tanta água que você vai precisar nadar. Já veja agora pelos olhos da fé, você nadando em meio a muitas águas. Sinta aí as águas do Senhor Jesus contigo. Aleluia. No Antigo Testamento, em Êxodo, lá no capítulo 17, o verso 6, ele é a água do deserto. Lá em Jeremias, no capítulo 9 e no versículo de 1 ao 7, ele é a água que simboliza lágrimas. Lá em Salmos 69, o versículo 1,
é a água que simboliza a tristeza profunda. Lá em Isaías 57, o verso 20, a água simboliza agitação. Lá em Provérbios 9, versos 17, a água simboliza prazer. Apocalipse 17, o verso 15, a água simboliza multidões. Lá em Isaías 12, o verso 3, a água simboliza salvação. Lá em Jeremias 2, o verso 13, a água simboliza a presença de Deus. Em Isaías capítulo 55 e o versículo 1, ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, oh glória. Verso 3, inclina os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos os firmes benefícios de Davi. Aleluia, glórias a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 17 nos diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Quando falamos sobre os 4 elementos da natureza, também lembramos do elemento terra. No versículo que lemos, encontramos também a palavra terra. Eu, analisando, percebi que a palavra terra tem outros significados quando dita terra. Alguns significados dar também a solo, a poeira, etc. Mas nesse caso, no original, no hebraico, vem de eretis, que significa toda a terra, planeta terra, superfície da terra, porção de terra. Lá em Gênesis, no capítulo 24 e o versículo 3, ele é o Criador dos céus e da terra. Lá em Gênesis, ele é o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Lá em Isaías, no capítulo 66 e o versículo 1, mostra a grandeza de Deus. O céu é o meu trono e a terra é o descanso, é o estrado dos meus pés. Quando falamos de terra, também lembramos de barro. Lembramos de como fomos criados, como podemos ver lá em Gênesis no capítulo 2 e o versículo do 6 ao 7. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, e formou Deus o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Podemos ver que o elemento terra é claro em nossa vida, pois da terra viemos e para a terra que o corpo voltará, mas o fôlego, aleluia, o fôlego não pertence à terra, ele voltará para Deus, pois a ele pertence. Então que devemos nos preocupar é com nossa alma, pois aí está o que vai viver para sempre ou sofrer eternamente. Essa semana eu sepultei o meu cunhado, eu e minha esposa fomos sepultar o meu cunhado. Era o meu desejo em vê-lo pregar, era o meu desejo ver ele com paletó, com a Bíblia na mão, falando de Jesus Cristo. Mas quando eu tive a notícia que ele tinha falecido, isso me deixou extremamente abalado. Um rapaz com um coração duro, cheio de revoltas, cheio de vícios, porém guardado por Deus. Eu sempre acreditei em sua libertação, pois ele já tinha passado por várias situações, já foi espancado, já foi atropelado, já foi preso, onde perdeu alguns membros da sua mão, os dedos da sua mão, ficou em coma quase um mês. Mesmo assim, Deus sempre deu livramento de morte àquela vida. Eu acredito
acreditava fielmente que um dia ele serviria a Jesus, que seria um pregador do Evangelho, e muitas vidas seriam transformadas por Deus através de seu testemunho. E dessa última vez, em uma queda de cavalo, que ele caiu lá de cavalo no interior, prejudicou a sua coluna, onde ficou em estado praticamente vegetativo, ficou tetraplégico. Não foi fácil durante 7 meses, sofreu muito, mas foi a permissão de Deus para que sua alma não fosse lançada no inferno. Como esse tempo, essa situação fez com que todos nós que estávamos ao lado dele aprendesse com o que ele estava passando. Todos nós que estava perto da situação aprendeu alguma coisa sobre isso, e não foi diferente de mim. A palavra para ele foi pregada várias vezes, seu coração estava endurecido, mas Deus quebrou, mudou seus pensamentos e transformou ele em outra pessoa antes da sua ida. Eu falando com Deus, eu perguntei por que Deus permitiu que ele chegasse naquela situação, a sua fisionomia esquelética dentro daquele caixão. E Deus falou para mim, naquele momento, o diabo até suga a sua saúde e mastiga toda a sua carne, mas a alma, aleluia, glória a Deus, a alma está comigo, a alma está comigo, em mim ele não pode tocar, não importa qual a maneira que você se encontra nesse momento. A pergunta é essa: como está a sua alma? Como está a sua alma? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lembra de Jó? De uma vez perdeu seus filhos, seus 10 filhos e toda a sua riqueza. Seu consolo era um caco de telha para coçar suas feridas de lepra. E quem ele tinha ao seu lado só o criticava. Mas a alma de Jó estava com Deus. Aleluia. Jó estava olhando para o alto, o mundo acabando ao seu lado, mas Jó estava dizendo, Deus me deu, Deus tomou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei em que se encontra o seu corpo, sua matéria neste momento, mas a ordem é para adorar, adore ao Senhor agora. Aonde você estiver, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Também quando falamos dos 4 elementos da natureza, lembramos do elemento chamado ar. Vimos que no versículo 2 de Gênesis do capítulo 1, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, se movia sobre as águas. Queridos irmãos, tudo que se move cria vento, tudo que se movimenta surge vento. Se procuramos saber o que é ar, vamos encontrar que basicamente o que conhecemos como vento é ar em movimento. Ele é resultante das diferenças de pressão atmosférica, de temperatura entre os diferentes lugares. Quando lembro de ar, também lembro da formação do homem, lá em Gênesis capítulo 2, do verso 7, como acabamos de ler, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Algo que me deixou surpreso com isso é que o sopro também é um ar ou um vento, mas que não tem movimento, porque ele é o eu sou. Antes do eu não existe verbo. Apesar do eu ser um verbo, Deus, ele é o verbo, pois a palavra nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Deus não precisa de algo ou matéria, aleluia,
para fazer. Ele diz: haja, e tudo se faz. Como podemos ver no versículo 3 do mesmo capítulo que lemos em diante, diz: e disse Deus: haja luz, e houve luz, e vi Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele só precisou da matéria para criar o homem, que foi o barro, que foi a terra. Mas aí onde está a revelação desta palavra, se analisarmos todo o capítulo 1 de Gênesis, conseguimos ver que uma matéria depende da outra para sobreviver ou para ser criada. Para que se formassem os peixes, teve que ser formado as águas. Para que se formassem as ervas, teve que se formar a terra. Para que se formassem os animais, teve que ser formado as ervas do campo. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Isso nos mostra: se tirar a planta da terra, ela morre. Se tirarmos o peixe da água, ele morre. E se tirar o homem de Deus, ele também morrerá, pois nós fomos criados do seu sopro de vida. Aleluia, glória a Deus. Que você esteja sempre perto de Deus, meu querido. Que você sempre esteja ao seu lado. Que Deus esteja sempre ao seu lado, pois o homem sem Deus já está morto. Ele não está morto espiritualmente, ele já está morto espiritualmente e ficará morto por toda a eternidade. Lá em João, no capítulo 8 e no versículo 51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Lá em João, no capítulo 5, no verso 24, ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 10, ele diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte, se seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lá em Romanos, no capítulo 6 e lá no versículo 23, vamos ver: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando falamos também dos 4 elementos da natureza, também lembramos do elemento fogo. O 4º elemento da natureza é o fogo. E quando falamos de fogo, lembramos de algumas histórias bíblicas. Uma delas é sobre Abraão, em que Deus pede seu filho Isaque. Analisamos, ali vemos, fala que Abraão levava com ele a lenha, o cutelo e o fogo para o holocausto, pois quem teme a Deus tem fogo com ele. Quem confia em Deus tem fogo com ele. Quem obedece tem fogo com ele. Quem acredita em Deus tem fogo com ele. No Deus da providência, ele crê. Quem tem fogo anda com Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando lembramos de fogo, também lembramos da coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel. Logo
logo após a saída do Egito. Essa nuvem que durante o dia fazia sombra, mas para o povo também à noite se transformava em uma coluna de fogo, tanto para aquecer o povo e espantar as feras do deserto, quanto para falar Deus de dentro dela, porque onde há fogo, a presença de Deus, aleluia, onde há fogo, a intimidade, onde há fogo, a revelação, onde há fogo, a alegria, onde há fogo, a unção, onde há fogo, o batismo com o Espírito Santo, onde há fogo, a cura. Glórias a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Quando falamos de fogo, também lembramos da passagem em Êxodo, lá no capítulo 3 e o verso 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Se analisarmos melhor o versículo do capítulo 7, na verdade, o versículo 7 por diante, vamos ver que Deus estava vendo e ouvindo as súplicas e a aflição do povo que estava no Egito. Não sei qual é a tua aflição e a tua súplica, mas Deus da sarça que não se consumia está te falando para que você adore a Ele. Daqui a um pouquinho de tempo estará em uma terra que manda leite e mel. O Deus de fogo está te falando: não temas, eu escutei as tuas súplicas e Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Quando falamos de fogo, lembramos do profeta Elias. Como esquecer, aleluia, como esquecer esta mensagem bíblica? Não é em que vão que ele os considere até hoje como profeta do fogo. Até hoje Elias é considerado como profeta do fogo, porque quem é do fogo tem autoridade, quem é do fogo tem ousadia, quem é do fogo tem palavra, quem é do fogo não é medroso, quem é do fogo não é covarde. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, vimos a autoridade do profeta Elias. Lá vemos a autoridade do profeta, onde ele via em que o povo estava consumidos em idolatria ao deus Baal. Segundo a ideologia semita, Baal era considerado o deus da fertilidade, o principal da natureza, ou seja, sol, chuva, plantações, gado, procriação, eram algumas bênçãos atribuídas a Baal. Elias chega a Acabe e diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Oh, aleluia! Olha a autoridade de Elias, quando ele diz: segundo a minha palavra. Deus de lá de cima diz: fecha tudo e não manda nem orvalho, porque quem tem fogo tem intimidade, tem ousadia, tem palavra, e eu estou com ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem não lembra da batalha do Carmelo, lá em 1 Reis, no capítulo 18 e o verso 20 a 40, Elias estabelece as regras do combate. 2 novilhos deveriam ser mortos e oferecidos em sacrifício, um sobre o altar de Baal e o outro sobre o altar de Iavé. Quem respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Eram 450 profetas de Baal, dançando e contorcendo todo, para que Baal respondesse, e nada acontecia. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 27, vimos aqui a ousadia do profeta Elias, porque quem tem fogo só não tem autoridade, mas também tem ousadia. Aleluia! Ele diz: clame mais alto, afinal ele é Deus ou não é?
Pode ser que ele esteja meditando ou resolvendo algum probleminha ou viajando. Deus está dormindo. Eu acho que ele está dormindo, mas não vão em frente. Ele vai acordar. Aleluia. Elias, já cansado, com aquela palhaçada toda, assumiu o comando e chamou a atenção do povo com reverência. Para ser rei do fogo tem que ter reverência. Aleluia. Não adianta pedir fogo e passar o culto todo conversando. Não adianta pedir fogo e passar o culto inteiro mastigando chiclete. Oh glória. Não adianta pedir fogo e passar o culto ignorando as pessoas ou mexendo no WhatsApp. Não adianta. Para ser do fogo tem que ter reverência, aleluia. No versículo 3, no versículo 30, Elias reedificou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tem crente que está com o altar todo bagunçado e fica dizendo que é do fogo, aleluia. Saiba que dos homens você pode até esconder, mas do nosso Deus você não pode esconder nada, pois ele tem seus olhos com a chama de fogo. Deus está falando aqui com certeza. Conserta o teu altar no Senhor. Elias sozinho armou a lenha e posicionou o novilho. Aqui nos fala de sacrifício. Não existe fogo se não tem sacrifício. Quer ter intimidade com Deus? Tenha sacrifício. Quer ter resposta de Deus? Tenha sacrifício. Quem quer as portas que se abram? Tenha sacrifício. Quer a libertação da tua família? Tenha sacrifício com Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 36 e o 37, vamos ver o clamor de Elias. Por volta das 3 horas, naquela tarde quente, a multidão cansada e faminta e entediada, vimos Elias se prostrar diante do altar. Oh glória! Elias clamou em voz alta: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração dele voltar a ti. Então no versículo 38 e o 39 diz: então o fogo, aleluia, oh glória, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isto, nesta tarde eu vou dizer a você, meu querido, quer resposta, clame, quer bênção, clame, quer unção, clame, quer autoridade, clame. Deus está pedindo para você clamar. Ele não está se contentando com tuas migalhas, ele não está se agradando do teu altar. Tá faltando lenha, tá faltando fogo, tá faltando sacrifício, tá faltando clamor. Então se coloque na posição e receba fogo agora onde você estiver. Aconteça o que acontecer, receba o fogo do Senhor. Se coloque na posição e receba de Deus agora em nome de Jesus. Fogo, água, em nome de Jesus, receba onde você estiver. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só Ele, o que criou os elementos da natureza, teve o domínio sobre eles. Como não lembrar no seu primeiro milagre,
quando Jesus transformou a água em vinho. Como não lembrar quando ele andou sobre as águas? Como não lembrar quando ele mandou acalmar os ventos e a palavra do mar e a bravura do mar, dominando também a terra, quando dela fez levantar da sua saliva para dar a vista ao cego? Como não lembrar o que João viu quando estava preso na ilha de Pátmos? Quando ele diz em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo do 9 ao 20, no verso 12, nos fala: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Lá no versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vivo eu, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Como querer matar quem tem fogo? Como querer matar quem tem promessa? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes eram Ananias, Misael e Azarias, quando foram levados à fornalha do fogo ardente, aquecida até mais do que costumava ser. Aquecidas, desafiando a quem é do fogo. A Bíblia nos fala, ela estava tão aquecida, mas tão quente, que os guardas dela, ao abrir a porta, foram consumidos pelo fogo. Mas para quem domina isso, e ar-condicionado, aleluia, para quem domina fogo, fornalha é ar-condicionado, meu querido. Para quem domina isso, é uma geladeira, é o mesmo que está no Polo Norte. O rei da Babilônia, olhando para dentro da fornalha, perguntou: quantas pessoas colocaram na fornalha? Responderam: só apenas 3, rei. Mas ele disse: é porque eu estou vendo 4, e ele tem aspecto como filho de Deus, que pode deter aquele que tem todo o poder em suas mãos, meus queridos. Quem pode deter aquele que tem todo o poder em suas mãos? Que possamos ser feitos espiritualmente desses elementos. Como a terra fomos criadas dela, como a água, a maior parte do nosso corpo é constituído por ela, por água. Com o sopro fomos gerados pelo ar de Deus, e o fogo, aleluia, o fogo. Lá em Mateus 3, verso 11 diz: eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, quem nem sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará no Espírito Santo, e com fogo. Aleluia, glórias a Deus, meus queridos e amados. Obrigado por escutar esta mensagem, que ela seja edificada na sua vida, que ela tenha um fundamento para contigo. Meus queridos amados, já é hora de servirmos ao Senhor com ousadia, com autoridade. Não podemos mais brincar com a palavra do Senhor, não podemos mais brincar de ser crente. E você, meu querido irmão, que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Ele como seu legítimo Salvador, pois só Ele vai te dar água, só Ele vai preencher o vazio do seu coração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor.
Eu agradeço a todos que ouviram esta palavra do começo ao final. Que Deus seja com todos vocês. Em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor. Depois de ter pregado esta maravilhosa mensagem, eu gostaria que o Senhor alcançasse a todas as casas, a todos os corações que neste momento estão aflitos, amargurados, pedindo ao Senhor ajuda. Ó Deus, vai de encontro a eles, modifica tudo, Senhor, que estiver ao contrário, restaura aquilo que está quebrado, meu Senhor, e que o afastado dos teus caminhos volte à tua casa, que aquele que não conhece a tua palavra venha conhecer, aqueles que estão com o altar bagunçado venha ser, Senhor, consertados para adorar a ti como adoravam antigamente. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço para todos sempre, para que o Senhor venha, meu Deus, agir, Pai amado, venha dar o consolo, Senhor, venha, Senhor, matar a sede daqueles, ó Pai, que tem sede de ti. Em nome de Jesus eu te peço para todos, Senhor, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.